Então eu vou ler um texto que eu publiquei ontem, um textinho que publiquei ontem no meu blog, cujo link está aqui na descrição do vídeo. A ditadura militar foi burra em todos os aspectos. Apenas um exemplo entre inúmeros outros de como a ditadura, posta a partir de 64, que durou 21 anos até a segunda metade dos anos 80, foi burra e estimulou a burrice educacional. Certa feita, conforme conta Antônio Abujamra em mais de uma entrevista, saudoso Antônio Abujamra, homem de teatro, agentes da repressão chegaram no ensaio ou no dia da estreia de uma peça de Eurípides, sendo montada em São Paulo, dizendo: onde está o autor? Viemos prender o autor. Kafka puro. Os restos de Eurípides se remexeram no túmulo, lá na Grécia Antiga. É ridículo, no nível do cômico mesmo, do absurdo, deve ser ridicularizado, mas também muito sério, porque essa gente tem um certo poder, ainda que seja apenas físico e institucional. Quer dizer, além de institucionalizar a tortura, o assassinato, a prisão arbitrária, a repressão de todo tipo de um estado de exceção, que os líderes máximos, entre aspas, tipo Figueiredo e Geisel, e os outros todos, não só sabiam como permitiam, conforme documentos oficiais da CIA têm revelado nos últimos anos, além da censura, da cassação de direitos, do entreguismo escancarado dos patrimônios nacionais para o governo americano e para as multinacionais. Eu tenho sempre dito que em janeiro de 64 o Jango taxou as multinacionais e isso deixou o governo americano irritadíssimo. Pós-Kennedy e antes com Kennedy, e o Lincoln Gordon desembarca no Brasil e começa a articular. E já em 62 ele compra o Congresso Brasileiro, isso ele próprio disse no Roda Viva, em 2002, acho, para não passar as reformas do Jango, reformas importantes, agrárias. Tal. Então foi uma decisão direta dos Estados Unidos junto com a elite brasileira e militar. Importante sempre dizer que houve exceções. Muitos militares não aceitaram entregar o Brasil, foram caçados, presos, alguns sumiram. Tem documentário sobre isso. Além de tudo isso, a ditadura foi tiranicamente provinciana, inculta, intelectualmente estreita, educacionalmente alienada, culturalmente burra, apoiado por uma camada da sociedade brasileira igualmente caracterizada por tudo isso. Eis, provavelmente, a origem, um dos germes possíveis, para a estupidez dos bolsonaros e dos bolsomínios, sujeitos estúpidos que se acham poderosos simplesmente porque acreditam mais na força militar do que na força da educação, da arte, da cultura e do pensamento plurais. E que tremem de medo ao testemunhar qualquer sinal de que prove a força e a potência subversiva delas. Chamar essas pessoas de conservadoras, meu segundo parágrafo, tudo isso é um longo parágrafo. O segundo parágrafo é: chamar essas pessoas de conservadoras é uma afronta, uma difamação do conservadorismo. Não só a nível do intelecto, por tudo isso que eu expus, mas também porque defendem atrocidades e tiranias, também por tudo isso que eu expus. São radicais, extremistas, mais do que simplesmente conservadores. E no caso brasileiro, não são radicais nacionalistas, conforme a maioria deles pensa atualmente que é, vestindo camiseta da seleção, e como aqueles que defendem tipos como Reagan. Chomsky mesmo diz em certa entrevista que os apoiadores de Reagan não são simplesmente conservadores, são radicais nacionalistas, porque Reagan defendia a força militar acima de tudo, apoiou o apartheid da África do Sul, as atrocidades israelis no Líbano e vários outros conflitos diretos com países vizinhos que mataram milhares de pessoas. Aqui no Brasil são, ao contrário, radicais entreguistas, capazes de bater continência para a bandeira dos Estados Unidos e permitir qualquer abuso do governo americano em terras nacionais, como o que houve a partir de 64.